Eu acho um erro isso do empreendedor, porque ele não faz o planejamento no futuro. Exatamente. O consórcio ele deixou de ser opção para ser uma solução. E as pessoas procuram o consórcio porque não é juros, é taxa de administração. Não chega, não é a questão só, o cara quer comprar um consórcio, então tá aqui vendido, não. Estuda a necessidade do cliente para tentar adequar ao melhor produto que nós tivermos no momento, né? Que para poder contemplar a carta, precisa de um esforço, precisa pagar o preço do sucesso da economia. Qual é o preço? É a disciplina da paciência aliada a um planejamento. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Universo Business. O podcast que é patrocinado pela Comercial dos Plásticos. A Comercial dos Plásticos, como você já sabe, é a maior empresa de embalagens e descartáveis do Pará, né? Que ela atende um raio de mais de 300 a 400 quilômetros. E nós temos 6 filiais espalhadas por toda Belém e Ananindeua. Então, se você está precisando de embalagens descartáveis, procure a Comercial dos Plásticos e entre no nosso Instagram, @dosplásticosdistribuidora. Pessoal, hoje nós vamos falar num ramo de consórcios. Eu convidei 2 pessoas que são especialistas no ramo. Carlos Tadeu tem 23 anos no ramo de consórcio, que é dono da empresa Cave Representações, e Júnior Quintero, que está há 25 anos trabalhando como gerente de negócios da Rodobens. Me ajuda a receber Carlos e Júnior. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Tadeu. meu irmão. Seja bem-vindo, meu amigo Júnior. Obrigado, pessoal. Obrigado, James. É uma honra estar aqui contigo, tá? Gerando essa oportunidade através da Casa dos Plásticos. A gente vai tentar trazer um pouquinho aqui de esclarecimento, né, sobre o consórcio, até porque é um tema hoje muito debatido, porque toda vez que entra um cenário, que foi esse mesmo cenário que originou a criação do consórcio, ou seja, a inflação começando a disparar, né, o consórcio ele passa a ser um tema muito procurado por investidores, por pessoas que procuram uma solução para fugir do juro, né? E nós tivemos umas alterações também na regulamentação do consórcio, coisa interessante, trouxe mais proteção, alguma viabilidade para o consorciado. Então, tudo isso a gente vai tentar esclarecer e trazer um pouco também de estratégia de contemplação, trazer um pouco de conhecimento sobre do que se pode ser feito através do consórcio, né? Entendi. E você, Júnior? Bom, pessoal, a gente trabalha na Rodobens, né? É uma administradora de consórcios nacional, há 70 anos no mercado. 70 anos. 70 anos. Fez 70 anos, inclusive, agora esse mês, né? Começou com um consórcio de caminhões, quando o proprietário da empresa viu a necessidade de arrumar uma linha de crédito onde conseguisse facilitar a aquisição de produtos, que na época eram caminhões, né? E aí foi expandindo, aprimorando outros produtos, como automóveis. Foi um dos pioneiros na questão do consórcio de imóveis, né? E hoje nós temos um leque aí de produtos que vai desde caminhões pesados, máquinas agrícolas, imóveis, automóveis, passando até por questões de serviços, como cirurgias plásticas, odontologia, tratamentos odontológicos, uma série de produtos que você fica com um leque bem abrangente para utilizar no que quiser no seu dia a dia. Né? A primeira pergunta que fica, Tadeu, para quem ouve a gente aqui, como eu falei contigo no começo, que o nosso público são microempreendedores, médios empreendedores e até grandes empreendedores também. Por que fazer um consórcio? Rapaz, o consórcio primeiro, é interessante até falar um pouquinho da história para a gente entender o consórcio, né? O consórcio ele é um produto brasileiro, um produto financeiro criado por brasileiro na década de 60, tá? É exatamente para fugir da inflação galopante, alta, excessiva de juros. O brasileiro criou um formato muito semelhante àquele que todo mundo tem nas suas empresas e órgãos públicos, que a gente chama de caixinha, né? Onde todo mundo se faz uma cooperativa, deposita uma mensalidade para quem, uma vez por mês precisar, vai lá e retira. Então, esse formato, que sempre existiu na cultura enraizada do brasileiro, acabou virando um negócio, né?
criou, então, o formato da administradora Eu não sabia que foi criado por por no brasileiro. Brasil. Não existe esses consórcios em outros países? Já existe? Já existe aqui na América do Sul, mas tem, por exemplo, estudo de países da Europa, da Ásia. Por exemplo, a China, ela está estudando implementar. Até porque a cultura, as características do país se assemelham muito com o Brasil, né? Então, inclusive, teve já, porque a própria Rodobens, James, ela tem a Internacional Verde, que é uma empresa que fica em Miami e ela foca em fazer negócios para brasileiros que moram fora do país, tá? Ah, tá. Então, por conta disso, ela tem muito contato e interesse em desenvolver o consórcio nesses países, né? A Rodobens, ela tem formatos hoje de parcerias, só para você ter ideia, Consórcio Nacional Mercedes é exclusivo nosso. Consórcio Nacional Hyundai, exclusivo nosso. Né? Então, muitas marcas, sem que as pessoas saibam, usam como administradora a Rodobens, né? Por conta da expertise, o know-how, né? A tradição, né? A força, toda a história que a gente tem hoje, né? Ser uma das precursoras administradoras do Brasil, criadora do consórcio de caminhão, criadora do consórcio de imóvel, uma empresa que foi criada em 1966. Foi uma das primeiras, né? Uma das primeiras e pioneira. Hoje é a empresa de maior patrimônio líquido do Brasil, uma empresa muito forte, que realmente é precursora de todos os formatos de consórcio que são inovadores no Brasil. E a gente, inclusive, vai falar de um deles, que é o Plano Pontual, lá na frente. Entendi. É o único plano brasileiro, tá? No formato de consórcio que garante uma retirada do crédito. Então, só para me entender aqui, que o consórcio ele foi criado para a galera fugir dessas taxas de juros que antigamente, em 1980, 70, era galopante isso daí. Exatamente. Então, tentar descobrir uma maneira de tirar um bem, um veículo, com uma taxa de juros bem menor e sendo acessível para eles, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, a grande diferença está quando você entende de onde vem o dinheiro que você vai usar, no consórcio e no modelo de financiamento. No financiamento, você tem por trás uma instituição financeira que está emprestando o seu próprio dinheiro para receber em troca uns juros. É como se fosse, assim, no linguajar bem coloquial, né? Como se fosse uma agiotagem legalizada, né? Eu vou te emprestar um dinheiro, vou receber parcelado com os juros. Mas porque eu até falei de uma forma de uma agiotagem, porque toda vez que se fala em juros abusivos, a gente lembra da agiotagem, né? E o que a gente está passando hoje no cenário brasileiro, infelizmente, é algo que faz a gente lembrar. É um juros abusivo, né? A gente vê que o Banco Central se reúne e mostra que há uma tendência para 15%, da taxa Selic, e depois a gente se apavora vendo que a Associação dos Bancos estão vendo que é pior. Está dando uma tendência acima de 17%. Caraca! Então, isso daí, como eu estava falando sempre para alguns amigos empresários, o consórcio ele deixa até de ser opção para ser solução. Porque quando você está numa situação confortável, você tem opções a decidir. Mas na situação que a gente está vivendo, é todo mundo desesperado tentando fugir de juros. E o consórcio ele deixa de ser opção para ser solução, entendeu? Então, é o momento do consórcio realmente, entendeu? Este é o momento das pessoas entenderem como ele funciona, entender as possibilidades que ele oferece, e estudar e colocar o projeto para rodar dentro do consórcio. Entendi. E Júnior, no começo, as pessoas foram muito céticas para logo no começo, em 1900 e pouco, para aderir esse novo modelo de aquisição? Tudo que é novidade, as pessoas ficam um pouco com o pé atrás, né? Aí o que acontecia? Mas devido à necessidade do mercado naquela ocasião, alguns empresários compraram a ideia, né? E viram que o negócio realmente funciona. E com isso daí foi se expandindo, foi o famoso boca a boca, né? E
o segmento foi crescendo, foi expandindo, tanto é que não ficou só no caminhão, que foi o início de tudo, foi expandido para as outras áreas, como automóveis, né? Depois chegou em imóveis. Então é assim, é um produto que é uma linha de crédito com custo bem acessível, comparado a uma questão do custo de financiamento, né? E a pessoa vê hoje uma certa segurança que não tinha naquela época lá atrás. Por exemplo, hoje o consórcio ele é regido pelo próprio Banco Central. Então, o Banco Central fiscaliza as administradoras, fiscaliza como está o sistema em si, né? E, por exemplo, interage quando vê necessidade de algumas melhorias no sistema. Por exemplo, nós tivemos uma nova regulamentação agora, em julho de 2024, onde mudou algumas situações que foram para o bem do cliente, para melhorar a situação do cliente. Por exemplo, a questão de contemplações. Alguns consórcios não estavam conseguindo atingir o número de contemplações previstas. Então, o Banco Central, através da ABAC, que é a Associação das Administradoras de Consórcio, né, reuniu com todo mundo para procurar uma situação de melhoria para isso, né? E aí houve algumas alterações, né? Por exemplo, a gente tinha antigamente questões de parcelamento de lance, e hoje nos grupos novos nós não temos mais isso, né? Mas o que aconteceu? Enquanto a partida tirou-se uma coisa, mas melhorou outra, né? Você vai ter uma solidez maior para as contemplações, né? Que é o objetivo principal do consorciado, ter o seu bem contemplado para poder adquirir o seu produto, né? Entendi. Mas tem muitos empreendedores, Júnior e Tadeu, que eles só pensam em fazer o consórcio na hora da necessidade. Exatamente. Né? E aí que eu acho um erro isso do empreendedor, porque ele não faz o planejamento no futuro. Exatamente. E aí consórcio, aí às vezes o cara, não, quero fazer um consórcio porque eu já quero dar um lance amanhã. E aí não vai o lance, aí ele pensa que é um financiamento, né? Que ele vai acaba pensando que é, como tu falou ainda agora, financiar. Como foi que tu falou? Finansócio, né? O Camorco, ele quer o consórcio, ele sabe que é negócio, ele sabe que é mais barato, mas ele quer usar como se fosse um financiamento, ele quer para agora. Aí, infelizmente... O consórcio, ele é uma questão, é tipo uma compra programada, né? Você tem que ter um pouco de carência para adquirir o seu crédito. Por quê? Você não depende só de você no consórcio. Como ele falou, é uma cooperativa. Então, tem outros clientes com o mesmo objetivo que você. Então, a gente não tem como atender todos, não temos entre aspas, né? Porque agora a gente já está conseguindo uma brecha que a gente vai conversar daqui a pouquinho lá, que é o novo plano que a gente tem no mercado aí. Mas no consórcio, na regra geral, nós não temos como atender todos os clientes naquele determinado mês, né? Então, nós fazemos as contemplações, né, através de sorteios, né, e a questão dos lances também é feito um sorteio quando existe empate, né, o pessoal oferta o mesmo lance, aí tem que ter um desempate para ver quem vai ter direito. Aí a gente cai nessa situação de não conseguir atender o cliente que tem urgência, entendeu? Consórcio, realmente você precisa ter aí pelo menos uns 6 meses para poder programar a aquisição do seu bem, com um custo muito mais baixo do que as taxas de financiamento do mercado. Eu vou começar com algumas perguntas aqui para ti, para seguir o nosso roteiro aqui, tá? Sim. A gente já falou da história do consórcio, né? Já falou. Agora eu quero falar do cenário atual do consórcio, né? Como é que está o mercado do consórcio no Brasil hoje? Certo. Interessante a sua pergunta, porque a gente está num momento muito estratégico para falar sobre isso. Eu acho que é um momento em que as pessoas vão procurar esse conteúdo aqui que a gente está produzindo, porque é como eu falei agora há pouco, o consórcio ele deixou de ser opção para ser uma solução. Então, como ele deixou de ser opção para ser solução, as pessoas estão procurando. As pessoas que nunca se interessaram estão começando a se interessar, ir atrás, estudar. Pessoas que são ligadas à área de investimento, à área financeira, os influencers, né, dessa área, inclusive o Pablo Marçal é um deles, né, estão falando muito sobre usar crédito barato para fazer a alavancagem patrimonial, né? Então, isso daí está expandindo de uma forma viral no Brasil, porque a gente vive um cenário, infelizmente, ruim em relação à tendência da taxa de juros, né? A Selic está aí em 15, né? Existe aí. Mas ela já chegou em 15 já? Ela está aí 13... caminhando para 13,75, para 14, né? Mas com a tendência para 15. E algumas instituições aí, umas associações dos bancos e tudo mais, avisando que a tendência é até superar isso.
E as pessoas procuram o consórcio porque não é juros, é taxa de administração. Pois é, só para explicar bem para o público que está ouvindo a gente, Sim. qual a diferença dessa taxa Selic hoje para essa taxa de administração que é feita no consórcio? Só para ele fazer uma conta, para ele entender como é a diferença. Eu acho que para ficar bem didático até, a gente pega e tenta explicar o porquê o juros está aumentando, né? A taxa Selic, o que é que a taxa Selic tem a ver? A taxa Selic é uma taxa referencial dos juros para todas as operações bancárias. Os bancos, assim, de forma bem didática, os bancos, é como se eles pegassem emprestado com esse fator de referência para poder emprestar depois para os clientes finais dele. Então, é por isso que o custo das operações de financiamento, tanto o CDC como o sistema SAC no sistema imobiliário, entendeu? Eles estão aumentando absurdamente. A gente está analisando aí um custo, por exemplo, de automóvel, quando está barato, 15% ao ano. A taxa é quando está barato, 1,5% ao mês. Fazendo paralelo com o consórcio, a gente vai ter, dependendo do plano e a circunstância, a gente tem um custo efetivo real em torno de 7% ao ano do consórcio, comparado com o financiamento, que é o dobro. Mas o custo efetivo total? Total. Taxa de administração mais a incidência do reajuste, que hoje, inclusive é interessante falar isso para as pessoas. De todo o plano que você quer dizer, Tadeu? Tipo assim, vamos supor, se eu consórcio até melhor. 60 consórcio meses. De imóvel até melhor. 60 meses, aí fica 7% dos 60 meses? Isso vai variar um pouquinho de acordo com o prazo, de acordo com o produto. Certo, mas não é muita coisa. Mas não varia tanto, entendeu? Sendo que para imóvel a diferença ainda é maior, a favor, entendeu? Consórcio imobiliário hoje, dependendo do plano que a gente faça, a gente tem um custo mensal que não chega a 0,5%, entende? A 0,35%, 0,30% ao mês. Mas tem um reajuste, tudo bem, o INCC está em 6%. Se a gente colocar no pior cenário, que é o reajuste incidindo o INCC, que a pessoa contempla logo no começo, ele não vai chegar a ter um custo de 8% ao ano. Pois é. Enquanto o financiamento está ao dobro. Então não há o que comparar, é uma diferença assim discrepante, entendeu? A única diferença também, né, como eu falei ainda agora aqui, que a pessoa ela tem que fazer um planejamento. Exatamente. Porque a pessoa ela só vê a necessidade de fazer um consórcio quando ela já está precisando do bem, Exatamente. Do imóvel, do veículo. Só que tem outras maneiras do consórcio que tu pode ser contemplado. Tem alguns consórcios, não sei se é o caso da Rodobem, né? Que a gente, na 20ª parcela, tu já consegue tirar o bem. É o plano pontual, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Esse é o plano pontual? Sim, entendi. Sim. E aí tem alguns benefícios que a pessoa consegue, mas tem que fazer um planejamento. O nosso ouvinte, ele tem, o micro e pequeno empreendedor, ele tem que aprender a planejar. Exatamente. E sair desse negócio de fazer as coisas em cima da hora. Exatamente. Né? É importante, James, tu levantares essa bola, porque hoje o nosso pior inimigo é exatamente a falta de planejamento. Observa que tem produtos financeiros variados. Tem leasing operacional, tem o CDC, tem o sistema SAC, tem, enfim, várias outras linhas de crédito. E tem o consórcio. Aí se estuda e todo mundo entende que o consórcio realmente é mais barato, porque não é juros, é taxa de administração, né? Beleza, só que o cara não entendeu, as pessoas ainda não compreenderam que para poder contemplar a carta, precisa de um esforço, precisa pagar o preço do sucesso da economia. Qual é o preço? É a disciplina da paciência aliada a um planejamento. Que planejamento? Aí já envolve uma consultoria, dependendo do que tu queres investir, tá? O produto, se é um determinado valor, são grandes negócios, né? Empreendimento que envolve operações acima de 2, 3 milhões. Para cada tipo de negociação existe uma estratégia e existe um prazo, um cronograma para a gente aplicar, entende?
Isso daí E hoje vocês conseguem fazer essa consultoria para as pessoas que querem? a experiência que a gente tem hoje no mercado, inclusive por dois motivos, né? Um deles é a experiência de ter trabalhado, como eu costumo falar, por trás do balcão, em vez de só na frente do balcão. Qual é a diferença? O vendedor, ele está na frente do balcão, oferecendo o que tem na prateleira, oferecendo as opções que tem no mercado, enquanto quem está dentro da administradora trabalhando vai enxergar um mundo diferente. Que mundo é esse? São o mundo dos processos, de como funciona a parte operacional do negócio. O intestino do negócio, que eu costumo dizer. É o pós-compra, é o pós-venda. É a partir daquele momento qual o mundo que funciona por trás. Quais documentos eu vou precisar quando eu contemplo? Como é que funciona o processo para me comprar o meu carro? Qual é o primeiro passo? Qual é o start? Qual é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto passo até eu ter o meu carro? Isso daí é o nosso forte. É a experiência que a gente adquiriu dentro da administradora, tá? Quando a gente vira para imóvel, por exemplo, que a coisa é um pouco mais complexa, que não envolve só documentos, como, por exemplo, no carro, é um processo muito mais simples, praticamente envolve, se for zero, uma proposta de compra da concessionária, depois a emissão de nota e faturamento do carro, né? Quando é usado, é a questão do DUT, né? Que hoje é digital, até melhora. Quando é imóvel, aí envolve uma série de certidões para proteger o consorciado, né? Que é uma coisa que a gente precisa, inclusive, aproveitar para esclarecer. Às vezes as pessoas fazem consórcio imobiliário e acham, poxa, mas é muito documento. Não é. A questão toda envolve a afetação jurídica do negócio. Se você fosse comprar um imóvel até à vista, eu costumo sempre falar, qual é o recomendado a você fazer? É você contratar um advogado da área, entendeu? Para que esse advogado faça análise em todas as várias, civil, criminal, trabalhista, analisar a parte tributária, municipal, estadual, federal, para ver se este imóvel está sob afetação jurídica. Porque o cara que está te vendendo pode estar com bloqueio na justiça e quem está comprando está pagando à vista achando que está lindo e não está. E a administradora de consórcio vai servir de graça, porque ela vai cuidar exatamente de todos esses riscos por trás, né? Então, Já teve muitos casos muitos. de ter bloqueio judicial, um imóvel e o cara dá com os burros na água? Até bacana. Inclusive, teve casos de cliente que até agradeceu, porque, como ele falou, estava querendo comprar o imóvel e não ia tentar para isso, se não fosse através do consórcio. O consórcio detectou que aquele imóvel estava com impedimento, e aí o cliente ficou até feliz, né, por causa do impedimento de comprar aquele imóvel, porque ele ia comprar e ia lá na frente ter problema, né? Se ele fosse comprar à vista com o dinheiro dele... Ele ia comprar e lá na frente ia ter problema porque o imóvel estava impedido de ser comercializado. Já pensou um A negócio gente desse? já pegou casos assim, esdrúxulos, casos absurdos assim, James. Por exemplo, aqui em Belém mesmo. Tá? Agora imagina, pô, o cara passa uma vida trabalhando, guardando dinheiro, suado, para chegar na hora de comprar, que é o sonho da vida dele, um imóvel. O sonho vai ter E aí tem um problema. Do imóvel, É uma sim. cagada isso daí, bicho. Porque Exatamente. o problema vem depois que ele já está lá dentro do imóvel, né? Aí já não acha mais o cara que vendeu para ele. Aí... Eu vou citar um caso aqui que muita gente, inclusive, tomou conhecimento em Belém, tá? Porque todo mundo, Belém, vai espalhando um para o outro. Um certo amigo conhecido nosso, né? Comprou um apartamento de leilão, certo? E aí, beleza, comprou um apartamento, tinha alguém morando lá. O que é que vem à cabeça dele? Ah, isso daí é normal, né? Comprou de leilão, deve ter um inquilino lá, morando e tudo, né? Vou negociar com o camarada, tirar tudo. Mas, para surpresa dele, quando ele bateu na porta, o cara que atendeu não era inquilino. E o cara que atendeu ficou assustado ao saber que aquele imóvel tinha sido vendido. O cara foi correndo, desesperado, pegou um monte de documento e mostrou os recibos que ele pagou para o ex-dono. Coitado, é um caso emblemático. O cara não sabia que o imóvel estava em processo judiciário. Aquele camarada que estava vendendo tinha um passivo trabalhista de uma empresa dele gigantesco. E o imóvel estava sob penhora. Só que ele vendeu à vista para o cara e o cara fez um contrato simples,
aquele contrato que tu vai em Compra e venda. cartório, registra a assinatura. Para ele, que era leigo, não entendia que só tem garantia quando o imóvel ele tem um registro no cartório de imóvel. Isso precisa ser bem claro para todo mundo. Só vai ter garantia, a proteção, quando tu consegues transferir o imóvel para o seu nome e tem um registro do imóvel no cartório de imóvel. Como se fosse a identidade, Esses contratos de compra e venda registrando em qualquer cartório não vai funcionar. É exatamente isso. O tabelião do cartório de imóvel, a função dele com a fé pública é analisar se aquele imóvel tem afetação jurídica ou não. Inclusive, para as pessoas entenderem, é este cartório que exige essa documentação. Não são as instituições financeiras que exigem aquela documentação para criar burocracia. Não é. É o cartório de registro de imóvel que exige para que ele dê, com poder de tabelião que ele tem, né, de fé pública, dê o poder, a posse, ele tem que saber se aquele imóvel está desembaraçado ou não. Como ele vai saber? Depois de que ele estiver com todas as certidões negativas na mão dele. Então é ele, o cartório de imóvel, que exige, não são as instituições financeiras, entendeu? Não é a Rodobens, não é os bancos que exigem, tá? Aí o que acontece? Esse cara, coitado, foi despejado. É uma situação horrível. Esse meu amigo que é investidor, que tem uma vida comprando imóvel leilão e se sentiu mal. Isso daí trouxe para ele uma coisa que ele disse, cara, uma energia negativa até. Eu tenho me envolvido com esse cenário. pô. Horrível, né? Quer dizer, mas muito faz parte do difícil. negócio. O outro, só para encerrar, esse daí é horrível também. O camarada pegou, comprou o imóvel junto com a família, tudo. E a coisa teve um desdobramento horrível, porque o cara que estava vendendo para ele, nem ele sabia também que ele tinha. Porque a maioria desses caras, eles usam de má fé. Mas esse caso não, o cara não sabia que ele tinha alguma afetação jurídica. Foi se descobrir porque era uma amante que o cara tinha. Isso é bacana a pessoa saber. É engraçado e tudo, mas, porra, é verdade. É uma situação que pode também ocorrer. O cara tem uma amante lá durante 5, 6 anos e tudo, a amante pegou. Para a justiça já criou o vínculo, né? E ela pegou e meteu na justiça, entendeste? E o juiz deu ganho de causa para ela e bloqueou o bem. E o camarada não sabia. Aí o camarada vendeu. Quando foi na hora de tirar a documentação do imóvel, apareceu isso daí. Entendeste? Então, é um alerta, realmente. É uma coisa que as pessoas têm que estar espertas, porque não se pode comprar imóvel sem saber, sem ter a certeza que Procedência, o imóvel né? É isso tem mesmo. procedência. Tá, agora falando sobre a nova regulamentação do consórcio, né? Eu queria que vocês me explicassem qual foi essa nova regulamentação que teve aqui, por exemplo, qual foi a mudança de regulamentação do consórcio? Bom, nós tivemos, é como o Quintaro estava falando, né? Nós tivemos algumas mudanças e essas mudanças elas tiveram foco, tá, James? Qual foi esse foco? O foco é ter mais estabilidade financeira no grupo, ou seja, ter mais saúde financeira. E a segunda é conseguir, de alguma maneira, tirar essa inflação de lances, tá? Porque o consórcio é uma estratégia maravilhosa, mas todo mundo foi percebendo isso e foi procurando o consórcio e tem os recursos aí, né? Como, por exemplo, o multiprazo, né? O consórcio, ele, no formato antigo, ele te permitia fazer um plano que dentro desse mesmo grupo tinha prazo de 216, de 180, de 140, de 120, até 24 meses. Para te pagar o lance? Não, para você pagar o consórcio escolhendo o prazo que tu querias pagar. Ah. Isso daí, no início era bom, mas depois teve um desdobramento ruim, porque esses prazos menores, eles geram um benefício, entre aspas, que é para as pessoas poderem antecipar um lance automático e depois usar lá na frente. Beleza, isso daí foi bacana, só não é bacana para aquela galera que faz no prazo maior, porque a condição é desigual.
Esse cara que paga vou dar um exemplo aqui. Mas é da mesma cota? É do mesmo grupo. Mesmo grupo? No mesmo grupo tem vários prazos diferentes para pagar. Aí gera uma bola de neve que é que eu vou falar. Qual é? Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Vamos colocar que esse grupo ele seja com prazo original de 210 meses. Que a gente sempre chama o prazo original o maior prazo do grupo, que é 210 no caso. E o camarada resolveu pagar em 70, tá? Se a gente pegar a razão de 210 para 70, são três vezes, né? Ou seja, é o triplo. Dá para me pagar uma parcela em 70 meses, vale 3 de 210. O raciocínio é exatamente esse. É como se o camarada estivesse pagando uma na ordem direta e 2 na ordem inversa. Daqui a 20 meses, ele tem 40 parcelas antecipadas. Ao passo que o camarada que pagou em 210 só vai ter 20 pagas, não vai ter nenhuma antecipada. E esse camarada, quando ele vai usar o lance, ele usa do bolso um valor e starta essas 40 antecipadas. Tá? Entendi. Acaba gerando uma inflação no lance, né? O lance ele aumenta, junto com outro recurso chamado lance embutido, que ele é um bom negócio se souber usar da forma correta. Mas as pessoas não estão sabendo usar da forma correta e estão usando ele para fazer um canibalismo, acabar tirando a vantagem que o consórcio tem e inflacionando a média de lance. Porque o camarada tem um poder de 40% de ofertar lance. Aí ele usa um lance de embutido de 30 ou de 40, ele leva a média de lance para 70, 80, entendeu? Então fica inviável. Usa a carta e usa mais o recurso dele, né? Aí começa a ficar inviável. Então essas regulamentações, elas foram atacando, tá? Tirando algumas situações que prejudicavam o saldo do grupo. Uma foi a questão do multiprazo. A outra, algumas questões de plano degrau. A outra, umas questões de parcelamento, de isso lance. veio para beneficiar o cliente, né? Tudo o ponto final é para trazer proteção para o cliente, trazer mais viabilidade de oferta de lance, entendeu? Trazer mais isonomia, trazer mais igualdade, condições iguais para poder participar e enfrentar o processo de disputa do lance, entendeu? Entendi. Não, então, entendi. É isso aí. Agora, bora falar sobre esse novo plano pontual de imóveis e automóveis, né? Que é a revolução do consórcio. Perfeito. Explica para a gente o que é plano pontual. Bom, o plano pontual, ele é um consórcio, tá? Com um número reduzido de participantes, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de como funciona o consórcio pontual de automóveis. É um plano, geralmente, de 60 meses, com 120 participantes apenas, né? Então aí você já tem um ganho na questão da concorrência por questão de sorteio, né? Já que um consórcio normal, você participa aí, tem consórcio de 650, de 1.000 participantes, tem administrador que tem consórcio até de 2.000 participantes, né? Nesse aí são só 120 pessoas por grupo, tá? Se você for contemplado até o 6º mês, você está com crédito disponível para utilizar. Cara, caso não tenha sido sorteado até o 6º mês e tiver a necessidade de utilizar o seu crédito, aí é que entra a opção pontual, que é a característica principal do produto, tá? Esse consórcio ele não tem lance, ele apenas contemplações dele é por sorteio. Mas quando o cliente participou de 6 assembleias, chegou na 6ª assembleia, ele pode antecipar a aquisição do seu crédito, a liberação do seu crédito, mediante a antecipação de 30% do plano. Vou dar um exemplo prático aqui em número de parcelas. O consórcio é 60 meses, ele chegou no 6º mês, pagou o 6º mês, não foi sorteado, precisa do crédito, ele vai antecipar as 18 últimas parcelas. As últimas 18. Isso. Mas não conta com a 6ª que já está paga, já não? Não. Ele paga 6 parcelas, participa de 6 assembleias, né? E aí, caso queira a utilização do seu crédito, ele vai antecipar as 18 últimas. Antecipa 30% então ele teria que pagar do 30% sem contar com o que ele já pagou. Isso, sem contar com a parcela mês a mês, tá? Porque é um valor bem menor, né? Isso. O que vai acontecer? Com isso daí, a Rodobens ela disponibiliza para ele o crédito para ele adquirir o seu produto, seu automóvel, seu imóvel, se for caso de imóvel, né? Mas estamos falando aqui mais de automóvel, né? Então, essa operação ela é feita porque nós temos uma parceria entre o consórcio Rodobens e o Banco Rodobens. Então, o que aconteceu? O Banco Rodobens,
ele está disponibilizando, através de um financiamento sem custo algum para o cliente, tá? O crédito para o cliente adquirir o consórcio dele, o produto dele. E o consórcio, ele vai continuar pagando as parcelas mensais do consórcio, sem alteração alguma, né? No momento que a cota dele for sorteada, já que ele continua pagando o consórcio, o crédito dele vai estar disponível por contemplação por sorteio, aí a Rodobens Consórcio vai quitar o banco, né? Vai devolver ao Banco Rodobens aquele valor que ele disponibilizou. Então, o que é que acontece? Veja que não é uma operação por lance. Como eu falei, não tem lance nesse grupo, ele é apenas sorteio. É uma operação de financiamento a custo zero ao cliente, né? Já que é uma parceria entre Rodobens Consórcio e Banco Rodobens, né? Onde o cliente vai estar com crédito disponibilizado a partir do 6º mês. Agora, nós temos uma particularidade nesse plano aí. Eu estou dando exemplo no primeiro momento, o 6º mês, que é onde ele pode iniciar essa operação pontual. Mas se nós temos os clientes que não têm interesse agora, que acontece muito, clientes que geralmente na nossa região, o cliente troca de carro de 2 em 2 anos, na média, né? Então, temos muitos clientes que adquirem o consórcio, vão pagando mês a mês o consórcio, né? E quando chega no 24º mês, o cliente pode optar pela opção pontual, caso não tenha sido sorteado, sem precisar antecipar nada. Porque qual é a finalidade? Lá no 6º mês você está antecipando 18, né? Com mais 6 que você tinha pago, 24 parcelas. Então, a partir do 6º mês, essas antecipações vão diminuindo mês a mês. Então, no 6º mês ele antecipa 18, no 7º ele já vai antecipar 17, e assim vai. Chegando no 24º mês, ele não precisa antecipar mais nada, porque ele já vai dar com as 24 parcelas pagas, mês a mês. Então, entendeu? tem duas opções, só para me entender aqui. Se eu entendo. Tem a opção dele pagar 30% para tirar o bem, mês. Não importa o que ele já pagou. Se ele quiser, a partir do 6º mês, se ele não foi contemplado, ele tira do bolso dele 30% do valor da carta, né? Isso, do valor do consórcio. Do valor do consórcio. Aí ele tira o bem. Tem a outra opção, que é a partir do 24º mês, é isso? Isso, aí já fica disponível. Já fica disponível. Tipo assim, 2 anos pagando o consórcio, ele Aí já consegue tirar já o bem consegue ou tirar- o imóvel, né? Dependendo do consórcio, né? A gente está falando mais aqui do A automóvel, gente né? está falando do veículo. Mas e imóvel, consegue fazer isso também? Consegue. O imóvel é a mesma característica, tá? Só que o imóvel, ele é um plano todo dobrado. O que é dobrado? Já é um plano de 120 meses, ao invés de 60 meses, que é o de automóvel, né? Já são 240 participantes, ao invés de 120, né? E aí o que acontece? Como é tudo dobrado, é bem simples o cálculo. No automóvel, ele chega no 6º mês, antecipa 18. No imóvel, ele já vai chegar no 12º mês, antecipa 36. Tudo dobrado. Teria que Mas antecipar 36 parcelas. Como é um prazo mais longo, dilatado, então o prazo já é um pouquinho E se maior. quiser tirar o bem sem dar lance, a partir de 48? Seria 48, mesma coisa, entendeu? Entendi. Sem dar lance não, sem antecipar, sem né? antecipar, né? Isso, Desculpa. no imóvel seria 48. Na Tá, 48ª parcela, ele está com crédito disponível sem precisar pagar nada. Fica pagando só as parcelas mensais. Mas até tem alguma possibilidade dessa outra opção que o cara tá pagando 4 anos já e antecipar as parcelas, 30% também, ou não? Ele pode antecipar a partir do 12º mês no imóvel, entendeu? Aí ele vai antecipar 36, aí a mesma coisa, vai diminuindo mês a mês. No 12º ele antecipa 36, no 13º já vai ser 35, vai até que quando chega no 48º não precisa antecipar nada. O crédito é disponível. Olha, muito bacana. Uma particularidade, como eu falei, não é lance, é antecipação. Então é uma operação, como eu te disse, é uma parceria entre consórcio, Rodobens e banco. Então, eu me pergunto, mas se todo mundo quiser fazer isso no 6º mês, sem problema. Lembra que eu falei que não é lance. É uma operação em parceria com o banco. Então, todos os consorciados que quiserem no 6º mês, os 120, vai estar disponível. Entendeu? Inclusive, James, é por conta disso que esse produto ele é único no Brasil ainda. Tá? Nenhum concorrente conseguiu replicar ainda, entendeu? Reproduzir algo semelhante, porque, como o Júnior falou, para poder colocar em prática, tem uma engenharia financeira por trás. Teve a parceria da administradora com o banco Rodobens. O banco, para ficar um pouco mais didático, né? O banco ele empresta literalmente o dinheiro para fazer uma bancagem dessa entrega. Entende? Porque o consórcio, a lei, todo mundo deve conhecer, só se retira o crédito mediante contemplação. Mas no momento em que eu quero fazer essa retirada garantida, tá? É importante que as pessoas saibam. Como é que é possível fazer essa retirada garantida? O primeiro passo para garantir essa retirada é uma análise cadastral que a gente faz do cliente. Tá? Não é qualquer cliente que a gente vai conseguir garantir, né?
Por quê? Porque a gente precisa fazer uma análise cadastral para aprovar o cadastro dele, mas isso é um processo em todo produto financeiro. A gente não está falando especificamente da gente, mas só para as pessoas entenderem, porque infelizmente, às vezes tem gente que, poxa, está com o Serasa todo estourado aí, pô, o Carlos Tadeu disse que está garantido, então eu vou lá para fazer esse plano com ele. Então não é bem assim. A gente precisa ter uma aprovação cadastral para depois fazer esse processo, que é um produto onde o banco, literalmente, como o Júnior falou, muito bem falado, ele vai emprestar esse dinheiro para a administradora, para entregar para o cliente quando completa 40% do plano pago, tá? E isso daí tipo assim, vamos lá para fazer um formato bem didático, né? Tanto para imóvel quanto automóvel, a carência é a mesma, é 10%, tá? Só que no automóvel é um plano de 60%, a carência de 60% é 6%, 10%, né? No imóvel é um plano de 120 meses. Quanto é 10% de 120? 12%. Então é 10% também. E como o Quintares falou, esse lance, que não é um lance, a gente fala resgate pontual, né? Que é as antecipações de 30% para completar 40%, tá? A pessoa tem a garantia de fato. Mas ele não é obrigado a fazer quando expira a carência, como o Quintares comentou. Isso daí serve para aquelas pessoas. Por exemplo, eu fiz uma venda interessante. Eu fiz uma venda semana passada para um empresário que me procurou fazer 2 consórcios desse, tá? Imóvel. Por quê? Porque os filhos deles estão com 15 anos de idade. O que é que o camarada pensou? Eu vou fazer esse plano aí e vou pagar mês a mês. Quando completar 4 anos pago, eu não preciso da lança, eu não preciso fazer nada. Eu tenho a garantia da retirada. Vai ser na altura que eles vão estar de maior. Eu vou entregar um na mão de cada um e vou dizer: pronto, a minha missão está cumprida. Se quiserem casar, podem casar. Você já tem onde morar. Então, eu já me liberto agora através desse plano que está me ajudando. Porque, às vezes, as pessoas têm que entender uma coisa. O consórcio, para ser retirado, ele tem que ser através da contemplação. E tem gente que paga 4 anos, não é contemplado, e ainda precisa ofertar um lance, e esse lance é alto. O que é que a Rodobem está fazendo? Ela está te dando a garantia que com 4 anos tu não precisa ofertar lance nenhum e vai retirar. O automóvel é a mesma coisa. Quando tu completa 24, tu não precisa antecipar, não precisa fazer nada se tu não quiseres, né? Isso serve para uma quantidade gigantesca, né? A sociedade brasileira, a maioria são de trabalhadores, pessoas que lutam no dia a dia e às vezes não tem um fôlego financeiro para ofertar um lance. Não tem, mas aquele valorzinho da parcela, eles conseguem pagar. Então esse plano abre uma luz para uma base gigantesca da população brasileira que agora tem uma garantia de que daqui a 2 anos, se ele der o primeiro passo, ele vai ter o carro dele. Uma quantidade gigantesca de brasileiros que sonha com a sua casa, fazer esse plano, daqui a 4 anos ele vai estar com a casa dele, entendeu? Como eu falei ainda agora, o empreendedor tem que parar de ser imediatista, né? Exatamente. Às vezes o cara é muito imediatista, não, porque eu quero, aí ele vai pagar o preço, né? Vai pagar, 2 carros, 3 carros. E aqui, James, a gente está falando sempre na opção pontual, mas a gente está esquecendo que esse consórcio, como eu disse lá no começo, é um número bem reduzido de participantes. Então, ocorrem muitas situações de clientes nossos, né, que fazem a programação para fazer a opção pontual no 6º mês e, com sorte, conseguem contemplar com o 2º mês. Por quê? São poucas pessoas no consórcio. Por mês, 2 sorteios. Entendeu? A probabilidade é muito maior. Esse plano ele é diferente de todos os outros planos, que em vez de um sorteio só, como é o tradicional, eles são 2 sorteios por mês. E como o Júnior falou, tu imagina o seguinte, num plano normal de um consórcio de veículo, vamos falar sobre ele, tá? Enquanto tem por aí, nos nossos concorrentes, 1.000 participantes, no nosso é só 120. E o detalhe, enquanto todo mundo só tem um sorteio por mês... Tem 2, já cai para 60, né? É como se concorre 2 vezes por mês, tem 2 chances por mês, né? E no universo bem reduzido de pessoas. Exatamente, é como se fosse a possibilidade é maior, né? A gente tem relatos de muitos clientes que fazem, como eu falei, fazem a programação para fazer, chegar no 6º mês,
tirar o veículo, e eles não, na verdade acontece de ser contemplado por sorteio antes, o crédito aí deixa lá contemplado, corrigindo, que está contemplado, né? E aí quando ele quiser utilizar o crédito da necessidade de adquirir o produto, já está o crédito contemplado lá. Porque você não tem, no consórcio, não tem essa obrigatoriedade de utilizar o crédito. Ah, contemplei, tem que comprar algo. Não, o crédito contemplou, qualquer consórcio Rodobens vai para uma aplicação e fica corrigindo lá até você utilizar o seu crédito na maneira que você quiser. Vamos dar o exemplo melhor que foi o que aconteceu comigo, né? Exatamente. Eu fiz 2 planos com vocês, não foi? De Sim, consórcio sim. imobiliário, né? E aí eu fui contemplado no terceiro mês, sem eu precisar dar nenhum tipo de lance. E o crédito já está disponível. Conta para o público aí, só para eles entenderem aí como foi. Sabe o que é bacana? Eu estava comentando até com um amigo ontem. Rapaz, eu vou para um podcast amanhã e o camarada que vai me entrevistar lá é o cliente, assim, por pura coincidência, sem combinarmos nada. Eu acho que foi até um presente de Deus, eu costumo dizer, né? Porque quem trabalha, Deus ajuda, né? E mostrando a transparência do nosso trabalho, mostrando que funciona. Quer dizer, a gente combinou mês passado de fazer um podcast, mas quando foi semana passada, tá? A gente recebe um aviso de contemplação do James, né, Júnior? Foi. E aí o James está viajando. Estava para onde, James? Rapaz, para São Paulo. Estava para São Paulo, lá na correria e tudo mais. Aí eu falo pro James, o James me diz, Tadeu, eu só vou precisar usar daqui a uns 2, 3 meses, então eu não tenho interesse. Esse meu amigo, pelo amor de Deus, não perde essa contemplação. Não, mas aí eu não queria tirar o dinheiro ainda para pagar o lance. Não faz isso, então. Vamos fazer o seguinte. Vamos usar um embutido e como tu fez um plano degrau, aonde tu não paga as taxas de administração nas últimas parcelas, o lance embutido vai quitar 100% o teu lance. Aí o James é mesmo? Pô, legal. E aí foi isso que a gente conseguiu fazer, quitar o lance dele sem ele tirar um centavo do bolso. Isso. Os 30% que é o lance fixo, que foi o teu caso, coincidiu com os 30% que o grupo libera de lance embutido. Entende? Então ficou uma operação fantástica, onde o James pagou só 3 parcelas e teve o crédito liberado, disponível, contemplado, sem ele tirar um centavo do bolso. Coisa que as pessoas não imaginam que é possível. A gente está mostrando um caso prático, real, que exemplo, aconteceu. Né? Um exemplo real. Verdade. Assim, só para complementar aqui rapidinho, agora o que é que acontece? Essa situação aí não ocorreu porque do nada, né? Vai também de uma expertise da nossa equipe de vendas, né? No caso da área estratégica de negócio. Isso, no caso aqui a Cave, que é o nosso parceiro, né? Carlos Tadeu, prata da casa já, né? Antigo. Ele sempre presta essa consultoria. Ele não chega, não é a questão só, o cara quer comprar um consórcio, então tá aqui vendendo, não. Ele estuda a necessidade do cliente para tentar adequar ao melhor produto que nós tivermos no momento, né? Como nós temos muitos grupos em andamento, então a gente quase sempre consegue adequar, só não consegue naquela urgência que a gente tocou no assunto da agora, né? Mas aí o que aconteceu? Ele faz a estratégia de acordo com a necessidade do cliente, que no caso do James aqui, seria fazer o consórcio para utilizar daqui a uns meses, né? Para fazer o empreendimento que ele quer fazer com a carta de crédito, né? E aí o parceiro escolheu o grupo que atendesse a necessidade, um grupo em andamento, né? Fez a estratégia de ficar ofertando o lance fixo todo mês, que é o lance mais viável para a gente, né? Na operação do consórcio. Não tinha aquela urgência de contemplação, o James, que era o perfil para o consorciado, né? E deu a sorte de contemplar o lance no início. Agora está aqui. Sem precisar disponibilizar nada do bolso, porque o lance embutido que ele utilizou da carta de crédito foi justamente o lance que o parceiro ofertou, né? E a carta de crédito aí está disponível para utilizar quando ele quiser. Como eu falei, ela está aplicada, foi contemplado, está aplicado financeiramente para quando ele quiser utilizar, ter lá o rendimento e mais o seu carta de crédito. Só reforçando um pouquinho que o Quintares falou, é o seguinte: não tem gente que estuda a Bolsa de Valores e não tem uma infinidade de aplicações, mas cada aplicação é para um perfil e para uma finalidade diferente. Eu digo que o consórcio ele é muito semelhante. Por quê? Mas a Rodobens consórcio, os bancos têm consórcio. Qual é a diferença? Existe uma diferença grande. Dentro
de todo o acervo de grupos que tem existente em andamento, cada um manifesta uma situação financeira, uma característica do plano que muda muito de um para o outro, entende? Então, a gente vai montar um estudo, como o Quintaros falou. A gente vai se debruçar, analisar tudo que a gente tem disponível no mercado para moldar aquele teu planejamento, que o teu planejamento vai ser diferente do planejamento do João, da Maria, do José. Cada um tem um perfil de compra, uma necessidade num prazo específico e tudo mais. Foi o que aconteceu comigo, no caso, né? A gente está com planejamento de construir o CD em Marituba, da Comercial dos Plásticos, e não vi algo melhor do que fazer um consórcio imobiliário, Perfeito, né? Perfeito. Que já é uma parte, já está disponível sem eu precisar capitalizar. Porque às vezes você, né, que é micro, médio e grande empreendedor, às vezes você está num ponto alugado e às vezes surgiu uma proposta de você comprar o imóvel onde você está alugado, só que você não tem dinheiro disponível, não tem coisa melhor do que você fazer esse planejamento, de fazer esse consórcio, mas você não tem que fazer o consórcio só quando vir a proposta. Você tem que montar esse planejamento, você tem que fazer 1 ano antes, 2 anos antes, se essa é a ideia de ter, né, esse imóvel ou ter um veículo para querer, tá aumentando a minha previsão para o ano que vem, aumentar minhas vendas, eu vou precisar de um veículo para fazer a entrega. Se planeja, a pessoa tem que se planejar, né? É um planejamento, não tem... Para nascer, demorou 9 meses para planejar também. James, eu vou frisar aqui algo que eu aprendi com um grande mestre, consultor de finanças aqui de Belém, né? Esse camarada, ele contou uma história da secretária dele, da casa dele, né? Que trabalha com ele há um tempo e comprou um carro zero. E aí ele se assustou. Como ele é um camarada que fala sobre economia o tempo todo e tal, e fala que o sucesso ele está em cima de hábitos. E a disciplina financeira, ela é hábitos, entendeu? É o hábito de economizar. E é o que ele fala, a secretária dele, embora tenha as limitações financeiras dela, mas ela teve o hábito, o esforço pela poupança, entende? E conseguiu comprar o carrinho dela. Agora, observa bem, o consórcio é uma ferramenta que pode acelerar muito o tempo que a secretária dele levou, por exemplo. Ela levou 10 anos para conseguir realizar o carro dela. Mas se ela tivesse feito um consórcio, ela podia ter o carro em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Porque é uma ferramenta que, interessante isso que eu vou falar, vários empresários de níveis diferentes, entendeu? De porte diferente, me falaram isso que eu vou falar agora. O consórcio, ele é uma dívida, um ativo, tá? Por que um ativo? Porque não é uma dívida. É algo que você está colocando ali para usar lá na frente. Então, é a construção de um ativo. Mas ele vem camuflado e disfarçado de dívida. E isso é interessante porque te obriga a ter disciplina de pagar e colocar aquele dinheiro lá. Não entra no Bacen, né? Isso daí entra? Endividamento, consórcio não. Não entra. O consórcio não entra, né? Ele tem uma análise diferente, né? Os bancos, eles têm um sistema interligado que eles analisam o endividamento, mas não entra na lupa deles essa parte do consórcio. Então, as pessoas, inclusive, têm um consórcio como uma linha auxiliar para a expansão. Por exemplo, frotistas costumam ter sempre consórcio. Por quê? Porque eles vão ficar tomados com crédito lá no banco. Mas o consórcio liberta ele para poder ter uma linha de expandir a sua frota. Senão ele ficaria tomado e não teria mais crédito para expandir. Verdade. E o consórcio é uma válvula de escape. Então tem N maneiras da gente fazer o uso do consórcio, entendeu? Bacana. E me responde uma coisa, como é que faz para lhe acharem nas redes sociais, né? Para alguém que está interessado aqui, que ouviu o nosso podcast aqui, está ouvindo e quer fazer esse consórcio? Ótimo, perfeito. Bom, é só seguir o nosso perfil, tá? Nosso perfil é Cave Consórcios, tá? Nós temos um perfil no Instagram. Nós temos um contato no WhatsApp, que é o 988361111. A gente atende diariamente, pode agendar, nós temos escritório aqui, né? Dependendo da necessidade, a gente tem o auxílio do Quintários. Uma grande diferença que a gente tem no mercado
é que você, ao fazer investimento conosco, você tem uma assessoria pós-venda. No ato da contemplação, vai ter o Carlos Tadeu, vai ter o Quintares para te auxiliar, entendeste? E pode usar o crédito em qualquer lugar do Brasil, porque a Rodobens tem Brasil espalhado em todas as cidades brasileiras, em todas as capitais. É isso aí, pessoal. Então, quero agradecer a visita de vocês aqui. Nós aqui tá? agradecemos. Muito obrigado. Nós aqui Muito agradecemos obrigado a aí, oportunidade. Tá? Então, o Obrigado. pessoal vai ligar para você. Você já falou como é que faz para ele achar no Instagram? É arroba... Vocês têm... Cave Consórcios. E você, Júnior? O meu é como eu trabalho na parte de equipe de vendas, eu prefiro que acesse através dele, né? Tá certo. Porque como eu tenho outros parceiros, então eu prefiro que acesse através do Beleza. dele, né? Para não misturar aqui o programa com os certo. outros parceiros, tá bom? É isso aí, pessoal. Você que está interessado, você pode procurar @Cave Consórcios, tá? Peço para vocês seguir o canal, compartilhar esse vídeo que você aprendeu aqui e curte, beleza? Até o próximo episódio e tchau!